O significante flutuante, segundo Lacan. A psicanálise, enquanto campo teórico e clínico, é caracterizada por sua capacidade de abordar os aspectos mais complexos da experiência humana. Um de seus pilares centrais, especialmente na obra de Jacques Lacan, é o conceito de significante flutuante. Esse termo transcende a noção comum da palavra ou símbolo, destacando-se como uma ferramenta indispensável para compreender a dinâmica do discurso humano e as sutilezas do inconsciente. Ao deslocar o foco para o papel dos significantes, Lacan revolucionou a forma como pensamos a linguagem e sua relação com a subjetividade. Neste estudo, buscamos uma investigação profunda sobre o conceito de significante flutuante, explorando suas origens, desenvolvimento e aplicações tanto teóricas quanto clínicas. Partiremos da influência da linguística estrutural de Saussure para entender como Lacan adapta e expande essas ideias no contexto psicanalítico. Em seguida, discutiremos a cadeia de significantes e o impacto dessa noção na prática clínica. Ao final, nosso objetivo é oferecer uma base sólida para refletir sobre o papel do significante na psicanálise e suas implicações no manejo do discurso do analisando. Contexto histórico e teórico. A origem do termo e sua relação com Saussure. A compreensão do conceito de significante flutuante exige uma imersão na linguística estrutural de Ferdinand de Saussure. Para Saussure, a linguagem é uma estrutura relacional composta por dois elementos: o significante, que representa a forma sonora ou gráfica de uma palavra, e o significado, que corresponde à ideia associada. Essa relação é essencialmente arbitrária e sustentada pelo consenso social, ou seja, o que uma palavra significa depende de um acordo implícito entre os falantes. A identidade de cada palavra no sistema linguístico é definida por sua diferença em relação às outras, e não por uma relação fixa e natural com seu referente. Jacques Lacan aprofunda essas noções ao integrar a linguística saussuriana ao campo psicanalítico. Para ele, o significante não é apenas uma representação da linguagem, mas a estrutura fundamental que organiza o inconsciente. Lacan desloca a primazia do significado, enfatizando que o significante tem uma autonomia que possibilita a construção de sentidos múltiplos e deslocados. Esse enfoque é a base para a ideia de cadeia de significantes, onde cada elemento está interligado e é definido não por um significado fixo, mas por sua posição relativa a outros significantes. O papel do significante no discurso humano, segundo Lacan. Dentro da teoria lacaniana, o sujeito não existe fora da linguagem. Ele está inserido em um campo estruturado por significantes que, longe de apenas refletirem uma realidade estável,
moldam a subjetividade e as formações do inconsciente. Lacan enfatiza que o significante é dinâmico e nunca se fixa a um significado único. Essa característica dinâmica se manifesta especialmente no conceito de significante flutuante, que encapsula a fluidez das associações significantes e sua capacidade de produzir múltiplos sentidos em diferentes contextos. Essa instabilidade não é um defeito, mas uma qualidade inerente à linguagem. É justamente por meio dessa fluidez que o discurso humano ganha complexidade e profundidade. Na prática clínica, reconhecer essa propriedade do significante permite ao analista captar nuances que emergem no discurso do analisando, revelando elementos inconscientes que moldam sua experiência psíquica. A cadeia de significantes e a formação de sentidos. A cadeia de significantes proposta por Lacan é uma metáfora que descreve a maneira como os significantes se conectam e produzem sentido, diferente de uma estrutura linear. A cadeia é articulada por meio de associações inconscientes que podem ser deslizantes e às vezes imprevisíveis. O significado, assim, é menos um ponto fixo e mais um efeito temporário da interação entre os elementos dessa cadeia. Essa característica dinâmica revela a centralidade do significante no funcionamento do inconsciente que se expressa por meio de deslocamentos e condensações no discurso. Para o sujeito, essa cadeia de significantes é tanto uma fonte de possibilidades quanto de limitações. As oscilações na cadeia mostram como o sentido é constantemente refeito, nunca definitivo. No contexto clínico, essa perspectiva ajuda o analista a identificar as falhas, os lapsos e os deslocamentos no discurso do analisando, como pontos de entrada para a interpretação. É nesse movimento contínuo que a psicanálise encontra sua força, na escuta ativa das articulações significantes que revelam os conflitos mais profundos do sujeito. Algumas características do significante na teoria lacaniana são: o significante tem supremacia em relação ao significado. Na teoria de Lacan, o significante é a base estruturante da linguagem e, por extensão, do inconsciente. A supremacia do significante sobre o significado significa que o sentido não é estável nem intrínseco às palavras, mas resulta de relações diferenciais entre os significantes. Enquanto Saussure enfatiza que o significado é determinado pela oposição no sistema linguístico, Lacan radicaliza essa ideia ao afirmar que o significante pode funcionar sem necessariamente produzir um significado fixo, descentrando a relação clássica entre palavra e conceito. Esse conceito é essencial para a psicanálise, porque evidencia como o inconsciente opera por meio de deslocamentos e condensações que não se baseiam em significados pré-determinados, mas na dinâmica entre os significantes. Assim, o sujeito é estruturado pela linguagem, preso na rede de significantes que constantemente deslizem em busca de sentido. O significante simboliza a ausência. O significante, segundo Lacan, simboliza uma ausência porque remete a algo que nunca está plenamente presente. Isso reflete a ideia de que a linguagem é uma tentativa de representar o irrepresentável, o desejo, a falta, o objeto perdido. O significante opera como um marcador simbólico, não do que está ali, mas do que falta ou escapa à simbolização. Essa ausência também é evidente na relação entre o sujeito e outro. O sujeito se constitui no campo da linguagem, onde o significante o representa para outro significante
mas nunca captura sua essência. Essa falta de correspondência total é central para a experiência subjetiva e para o funcionamento do inconsciente. O significante opera segundo as leis da cadeia significante. O significante não funciona isoladamente. Ele é sempre parte de uma cadeia de outros significantes. Essa cadeia é regida por duas leis principais, metáfora e metonímia. Na metáfora, um significante substitui outro, condensando os significados. Exemplo, o uso poético de uma palavra para evocar uma ideia complexa. Na metonímia, o significante desliza para representar algo contíguo, permitindo que os sentidos se desloquem continuamente. Esse funcionamento é evidente na prática clínica, onde as associações livres do analisando são analisadas pelo analista para identificar esses deslizamentos. A cadeia significante, com suas rupturas e conexões, revela o funcionamento do inconsciente e as formações de sentido que estruturam o sujeito. O significante desliza na cadeia dos significantes. O deslize dos significantes é uma metáfora utilizada por Lacan para descrever a forma como os significantes se apresentam no discurso. Eles aparecem em sequência, formando uma rede dinâmica de sentidos, sem fixação a um único significado. Esse desfile ilustra a ideia de que os significantes estão sempre em movimento, rearranjando-se e criando novas combinações na cadeia significante. Na prática psicanalítica, o analista observa esse desfile no discurso do analisando, identificando lapsos, repetições e deslocamentos. Esses elementos indicam a circulação do desejo e do inconsciente que se expressam através do movimento contínuo dos significantes. O significante tem o caráter de duplicidade. O caráter de duplicidade do significante refere-se à sua ambiguidade intrínseca. Ele opera simultaneamente no registro simbólico, a estrutura da linguagem e do inconsciente, e no imaginário, a ilusão de um significado fixo ou de uma representação estável. Essa duplicidade permite que o significante tenha múltiplos sentidos e seja utilizado em diferentes contextos com significações variadas. Por exemplo, o mesmo significante pode remeter tanto a um conteúdo manifesto, o que é dito explicitamente, quanto a um conteúdo latente, o que está implícito ou reprimido. Essa característica é fundamental na análise, pois permite explorar o discurso do analisando em suas múltiplas camadas e dimensões. O significante produz neologismos. Os neologismos são novas palavras ou expressões criadas no campo do discurso, muitas vezes surgindo de forma espontânea no inconsciente. O significante, ao operar na cadeia significante, pode produzir neologismos ao condensar ou deslocar elementos linguísticos, criando palavras que expressam algo inédito ou não simbolizado previamente. Na prática clínica, os neologismos são valiosos porque frequentemente revelam formações inconscientes e o desejo do sujeito. Eles mostram como a linguagem, em sua criatividade e instabilidade, é capaz de produzir sentidos únicos e expressar o que antes era inacessível ou inarticulável. O significante flutuante, o que é? Definição do conceito. O significante flutuante pode ser definido como um elemento discursivo cuja conexão com o significado permanece aberta e indeterminada, permitindo que ele funcione como um ponto de convergência para múltiplos sentidos, diferente de significantes fixos que apresentam uma associação mais estável com um significado específico. O significante flutuante atua como um lugar de potencialidade
semântica, refletindo a fluidez inerente à linguagem. Lacan, ao enfatizar a primazia da linguagem no inconsciente, destaca que os significantes flutuantes revelam essa dinâmica ao escaparem do fechamento interpretativo. Essa abertura ocorre porque o sentido de um significante depende do contexto e das relações que estabelece com outros significantes dentro de uma cadeia discursiva. Assim, ele se transforma em uma espécie de ponto móvel, suscetível a deslocamentos e resignificações constantes. Em um nível estrutural, isso revela como a linguagem opera não apenas como um sistema de comunicação, mas também como um campo de tensões, onde os sentidos são sempre provisórios e negociados. Exemplos práticos. A palavra amor. Um exemplo cotidiano da função do significante flutuante é a palavra amor, que pode assumir inúmeros sentidos dependendo do contexto em que é utilizado. Para algumas pessoas, amor pode significar vínculo afetivo, enquanto para outras evoca intensidade, perda ou até dor. Esse caráter polissêmico faz do amor um significante aberto às interpretações, permitindo sua mobilização em discursos pessoais, artísticos ou filosóficos de maneiras variadas e muitas vezes contraditórias. Palavras em discursos políticos em um contexto político, termos como justiça ou liberdade frequentemente operam como significantes flutuantes. Por exemplo, liberdade pode ser interpretada como autonomia individual por um grupo e como igualdade social por outro, refletindo as diferenças ideológicas. Essa polissemia estratégica permite que tais palavras adquiram força retórica ao mesmo tempo em que permanecem suficientemente vagas para abrigar diversas perspectivas. Relação com a ambiguidade e o inconsciente. A relação do significante flutuante com a ambiguidade remete diretamente à estrutura do inconsciente, como descrito por Lacan. O inconsciente é estruturado como uma linguagem onde os significantes não possuem correspondência direta e fixa com significados, gerando deslocamentos em múltiplos sentidos. Nesse contexto, os significantes flutuantes desempenham um papel central, pois sua natureza ambígua reflete os mecanismos inconscientes de condensação e deslocamento, frequentemente observados em sonhos, atos falhos e sintomas. Essa característica permite que o significante flutuante seja uma ferramenta crucial na exploração psicanalítica. Ao navegar pelas ambiguidades do discurso, o analista pode acessar camadas profundas de significação que apontam para desejos reprimidos, fantasias e conflitos inconscientes. Assim, o significante flutuante funciona como uma janela para o funcionamento simbólico que estrutura o sujeito, oferecendo pistas para compreender a lógica do inconsciente. A função do significante flutuante na psicanálise. Importância do conceito na prática clínica. O significante flutuante desempenha um papel essencial na prática clínica psicanalítica, pois permite acessar a riqueza de sentidos contidos no discurso do analisando. Ao contrário de uma interpretação rígida, o analista utiliza o significante flutuante para captar as nuances e as contradições que revelam o funcionamento do inconsciente. Esse conceito é particularmente relevante para identificar os pontos de resistência ou os nós significativos que estruturam o sofrimento psíquico do sujeito. Além disso, o significante flutuante auxilia na escuta das associações livres do analisando, valorizando a abertura dos sentidos, em vez de buscar fixar um significado
definitivo. Essa postura analítica respeita a singularidade de cada sujeito, permitindo que o próprio analisando, por meio de suas associações, atribua novos significados às palavras e símbolos que surgem em seu discurso, promovendo um processo de elaboração psíquica. Aparição no discurso do paciente. No discurso do analisando, o significante flutuante frequentemente se manifesta em palavras ou expressões cuja significação parece vaga, repetitiva ou polissêmica. Por exemplo, termos como dor, falta ou medo muitas vezes carregam sentidos múltiplos que variam conforme o contexto ou a história do sujeito. A afirmação "sinto uma dor que não sei explicar" pode ser interpretada como um ponto de partida para o analista explorar as associações que o termo evoca, mapeando registros corporais, emocionais e simbólicos. Outro aspecto relevante é o surgimento de expressões aparentemente triviais, mas que ganham importância à medida que se repetem no discurso. Cabe ao analista não ignorar essas palavras ou estabilizar seus sentidos de forma apressada. Em vez disso, ele deve explorar os encadeamentos simbólicos que se revelam gradualmente, permitindo que o próprio analisando descubra as conexões entre suas palavras e os aspectos inconscientes de sua subjetividade. Manejo do analista. O manejo do analista em relação ao significante flutuante exige uma escuta flutuante e uma postura de neutralidade técnica. A escuta flutuante, conforme descrita por Freud e retomada por Lacan, implica não privilegiar nenhum elemento específico do discurso, mas sim deixar-se guiar pelos deslocamentos e associações que emergem espontaneamente. Essa abordagem ressoa diretamente com a ideia de significante flutuante, pois reconhece a instabilidade e a abertura dos sentidos como partes constitutivas da linguagem e do inconsciente. Além disso, o analista deve resistir à tentação de interpretar rapidamente os significantes flutuantes, permitindo que o discurso do analisando se desdobre no tempo. Esse manejo facilita a emergência de novas associações, criando espaço no qual o analisando pode confrontar suas próprias lacunas de sentido e reorganizar sua relação com o desejo, a falta e o outro. Dessa forma, o trabalho com significantes flutuantes possibilita transformações profundas na estrutura subjetiva do paciente. Considerações finais. O significante flutuante, enquanto conceito central na obra de Lacan, nos desafia a pensar a linguagem e o inconsciente de maneira dinâmica e aberta. Ele nos lembra que o sentido nunca é fixo, mas sempre em construção, e que a psicanálise, enquanto prática e teoria, opera nesse terreno instável, mas profundamente fértil, da significação. Ao compreender o papel do significante flutuante, tanto estudantes quanto profissionais da psicanálise são convidados a refinar sua escuta e ampliar sua compreensão dos fenômenos discursivos que atravessam o sujeito. Esse conceito, longe de ser apenas uma abstração teórica, é uma ferramenta poderosa para desvelar os enigmas do inconsciente e promover transformações no setting analítico. Por fim, o significante flutuante nos ensina que o coração da psicanálise está na escuta cuidadosa e na disposição para habitar o campo do não sabido, onde a linguagem se revela em toda sua riqueza e complexidade. Assim, ele se torna não apenas um conceito, mas um convite permanente à reflexão e ao aprofundamento do ofício psicanalítico.